Olá galera, tudo bem? Prazer, meu nome é Cleiton, técnico em radiologia médica, administrador da página Foco Radiologia. Vim aqui ministrar para vocês o curso de Física das Radiações. Então, esse curso Radiologia Preparatória para Concursos EAD do Foco Radiologia, que vamos falar um pouco sobre Física das Radiações aí e te preparar para o concurso público, para um cursinho, para um processo seletivo, te deixar aí na frente aí das outras pessoas e você conquistar o seu espaço aí na área da radiologia. Vamos lá. Então, caso você tenha alguma dúvida em relação ao curso, se ficou alguma dúvida aí, você pode mandar a pergunta ou um questionamento para esse endereço eletrônico que está aqui embaixo, radiologiacanalemfoco@gmail.com, que eu vou te responder. Beleza? Vamos lá. Então, nesse curso de Física das Radiações ionizantes, nós vamos abordar as características dos raios-x, modelo atômico e suas características, produção do feixe de radiação, a interação dos átomos, com o alvo, característica do feixe de radiação, interação da radiação com a matéria, parâmetros de exposição, geometria do feixe de radiação, o efeito anéodico, também conhecido como efeito Hell. E no final desse curso de Física das Radiações, nós vamos fazer algumas questões de concurso aí relacionadas à Física das Radiações, para você estar concluindo, verificando se você está aprendendo direitinho sobre Física das Radiações. Então vamos começar falando sobre característica dos raios-x. Temos aqui, trouxe para vocês alguns tópicos bem importantes que caem muito em concurso e nós temos que saber deixar isso bem claro na nossa mente sobre essas características dos raios-x. Então vamos lá. Os raios-x eles têm o poder de provocar o efeito de luminescência e fluorescência em certos sais metálicos. O que é isso? Aquela camada de emulsão que tem no filme radiográfico, ali nessa camada tem alguns cristais de brometo de prata que, ao entrar em contato com a radiação X, ela acaba sendo sensibilizada, gerando uma imagem latente. E ela acaba sendo fluorescência, gerando um efeito de fluorescência e luminescência nessa camada. Então é isso que uma das características dos raios-x. Outra característica, como já disse aqui, é sensibilizar esse filme radiográfico. Os raios-x têm a característica, a capacidade de sensibilizar os filmes radiográficos. Outra característica importante é que eles não sofrem interferência de campo elétrico nem magnético por não ter carga elétrica e nem massa aí na sua composição. Então, radiação X não tem carga elétrica e nem massa. O átomo, sim, tem carga elétrica na sua camada, na sua eletrosfera e massa no seu núcleo. A radiação X não tem carga elétrica e nem massa, então não sofre interferência no campo elétrico e nem magnético. São produzidos por elétrons acelerados. O que isso quer dizer? Dentro do tubo de raio-x é aplicado uma tensão elétrica no eletrodo do catodo, que é o lado negativo do tubo, Então esse catodo é aquecido e gera elétrons. E esses elétrons eles recebem uma diferença de potencial e acabam sendo acelerados para se chocarem no eletrodo de lado positivo, que é o anodo. Então, eles são produzidos por elétrons acelerados. No vácuo, a radiação X consegue percorrer a velocidade da luz, que é aproximadamente aí 300 mil quilômetros por segundo. Então, dentro do tubo de raio-x, contém vácuo, justamente para que esses elétrons acelerados não percam velocidade e consigam atingir a velocidade da luz para se chocarem no disco anódico. Então, se tiver ar, esses elétrons acelerados eles vão perdendo velocidade. Então, por isso que existe vácuo aí dentro do tubo de raio-x. Os raios-x eles também não percorrem, não fazem curva durante seu percurso. É sempre em linha reta. Então, ele bate e direciona para o lado em linha reta, para o outro lado em linha reta. Eles disparam em todas as direções. Gera radiação secundária, então em contato com alguma matéria, acaba gerando ali a ionização, por isso são chamados de radiação ionizante, ou seja, interagem com o meio que ele passa e acaba
em algum momento gerando uma radiação secundária, que é a radiação pós-interação, o famoso efeito Compton. Danifica sistemas biológicos. O que isso quer dizer? Que essa radiação lá entra em contato com uma molécula, com uma célula de DNA e acaba gerando a quebra da ligação química, danificando o DNA. Então isso aí é muito perigoso, é onde tratamos de efeitos biológicos das radiações. São mais penetrantes quando o KV é elevado. Então, quando a gente está aplicando uma técnica lá no painel de controle para poder gerar uma imagem, né, realizar um exame, quanto mais a gente eleva o KV, mais penetrante vai ser esse raio-x. São consideradas ondas eletromagnéticas, isso também é bem importante. Os raios-x são considerados radiações ionizantes do tipo eletromagnéticas. Também temos radiações do tipo corpusculares, mas não vamos tratar aqui no momento. Então, raios-x são considerados ondas eletromagnéticas. E são pacotes de energias que se propagam no espaço. Essa característica ela responde o que é radiação. Então, se alguém te perguntar o que é radiação, você vai saber que são pacotes de energia que se propagam no espaço de um ponto ao outro. Então, aí, outros pontos bem importantes é a gente saber conceitos sobre carga elétrica, matéria e átomo. São conceitos básicos para a gente estar entendendo aí a produção da radiação. Então, a carga elétrica nada mais é que a capacidade de produzir atração e repulsão. É energia de atração e energia de repulsão. A atração nada mais é que dois polos, positivo e negativo, em contato, eles acabam se aproximando, gerando atração. Agora, quando temos polos de mesmo sinal, positivo, positivo, negativo, negativo, eles acabam realizando a repulsão, que é o afastamento. Eles não conseguem se unir, causa a repulsão. E a carga elétrica no sistema de medida, que é o SI, né, o Sistema Internacional de Medida, a carga elétrica é considerado Coulomb. Então, quando você ouvir aí, Coulomb, está se tratando de carga elétrica. Agora vamos falar de matéria. A matéria nada mais é que o agrupamento de átomos de mesmo número atômico, ou de partículas de mesmo número atômico. A madeira é composta de átomos de mesmo número atômico. Elas são agrupadas e gera a madeira. E o átomo nada mais é que composto de subpartículas de elétron, prótons e nêutrons. Então, o elétron ele é uma subpartícula do átomo considerada negativa. O próton ele é uma subpartícula positiva e o nêutron ele não tem nenhum valor. Ele é considerado nulo. Aí vamos falar também de modelo atômico. Isso aqui é bem importante. Antes de falar do modelo atômico de Bohr, eu aconselho vocês procurarem aí na internet, dar uma pausa aqui no vídeo e procurarem os modelos anteriores ao modelo atômico de Bohr, que é o modelo que foi aperfeiçoado, foi um cientista, né? Ele aprimorou os modelos anteriores que foram surgindo aí, né, na década, que eles estavam procurando entender o que seria átomo. Então, o modelo de Bohr é o modelo mais atual, o modelo mais utilizado dentro aí, né, do campo da física e também dentro da radiologia. Então, o modelo de Bohr, ele explica que o átomo ele tem um núcleo pequeno, que é composto de prótons e nêutrons, e esse núcleo aí ele é carregado positivamente e ele é cercado de elétrons, que como já falei, são subpartículas de cargas negativas que ficam rodeando esse núcleo aí em órbitas diferentes. Então, ali o núcleo, como já disse, ele é constituído de prótons e nêutrons e concentram-se a maior parte da massa e da carga positiva do átomo. Então, no núcleo, nós encontramos carga positiva e massa. E esse núcleo é cercado de uma eletrosfera, que circulam os elétrons
que é onde podemos encontrar carga negativa e em maior parte de volume. Então o núcleo ele tem massa e carga positiva, e a eletrosfera do átomo ele tem volume e carga negativa. Como você pode ver aqui no desenho aqui do lado, ó, aqui são as subpartículas, né, de prótons e nêutrons, e aqui circulando aqui fora temos os elétrons de caráter negativo. E aqui explicando, ó, aqui no desenho nós temos o núcleo, e tá vendo aqui, ó, nós temos órbitas, são chamadas de eletrosferas. E no modelo de Bohr, ele considerou que um átomo ele tem 7 camadas energéticas. As camadas mais próximas ao núcleo são consideradas de menor energia, são aqueles elétrons que têm energia baixa e são fortemente ligados a esse núcleo por ter maior concentração de carga positiva. Então esse elétron acaba sendo atraído e ficando mais próximo do núcleo. Já os elétrons que têm maior energia negativa, de maior energia, eles vão se afastando, ele vai circulando em órbitas mais externas desse núcleo. Então, os elétrons que estão mais próximos do núcleo são fortemente ligados, e os elétrons que têm maior energia são fracamente ligados por serem mais energéticos. Beleza? E aí também temos as características dos átomos. Os átomos, eles não emitem radiação, ou seja, o elétron que está ali girando, né, em volta desse núcleo, ele não está emitindo radiação. Ele só está circulando ali, circulando. Esses elétrons, eles só conseguem se mover nessas órbitas que eu expliquei anteriormente através de absorção de energia ou liberação de energia. Essas camadas, esse átomo, ele possui 7 camadas orbitais, que vai da letra K até a letra Q. Então, a letra K e a letra L é onde temos elétrons de menor energia e é onde ocorre a radiação X. Isso também é bem importante. A radiação X ocorre com os elétrons da camada K e da L, que são menos energéticas, né? E a camada K, como já falei, é de menor nível, e a camada Q, que é a última camada, a 7ª camada, é de maior energia. E, como eu já expliquei, para esses elétrons se mover pelas camadas, ele tem que absorver uma energia externa ou liberar. Então, se ele quer subir de camada, ele vai absorver energia de algum elétron externo que vai incidir em cima dele ali, ele vai absorver e vai acabar indo numa camada mais externa por ter mais energia. E se ele quiser habitar as camadas mais internas, ali próximo ao núcleo, ele vai ter que liberar energia para poder habitar. Porque essas camadas elas possuem níveis máximos de energia para ser habitadas. Outro ponto importante é você entender o que é um elemento químico. O elemento químico, são átomos, né? Agrupamento de átomos, como eu falei lá na frente, do que é a matéria. É um elemento químico composto de átomos de mesmo número atômico. E o que é o número atômico? O número atômico é representado pela letra Z. O número atômico nada mais é que o número de prótons que contém esse elemento químico. Então, o elemento químico ele tem vários átomos de mesmo número atômico, e esses átomos, no núcleo, têm o número de prótons. E se a gente quiser saber o número atômico desses átomos, desse elemento químico, é só a gente olhar para o núcleo dele e ver quanto de número atômico, quanto de número de prótons tem ali nesse núcleo. O número de prótons corresponde ao mesmo número de elétrons. Então, esse é o número atômico. E o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Ou seja, nêutrons não tem valor nenhum, é valor nulo. Então, o número de massa é igual ao número de prótons. E o elemento químico ele é representado por... Cada um tem sua letra, que é o símbolo químico. Então, o alumínio tem um símbolo, uma letra. O cobre tem outro símbolo, outra letra. O tungstênio, que é a letra W, é correspondente por outro símbolo eletrônico. E cada um desses símbolos químicos tem, respectivamente, em cima é o número de massa e embaixo é o número atômico.
Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação aí, né? Que é a base para você entender toda, todas as outras áreas de geração de radiação, interação da radiação com a matéria, efeitos biológicos. Então você tem que entender bem essa base que eu acabei de explicar aqui para você acabar desenvolvendo outros conhecimentos da área da radiologia aí durante a produção de raio-x. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse curso aqui. Em breve estarei lançando o curso completo aí para preparatório para concursos da área de radiologia. Valeu, abraço, galera!